Vejamos como inserir rigidificadores entre uma chapa e um perfil tubular de secção circular no SIP Connect. Para isso, uma vez criado o nó, selecione-o na tabela à esquerda da interface e edite a ligação clicando no botão correspondente na parte superior. Desta forma, abre-se a janela Ligação. No separador Modelo, devemos especificar as operações necessárias para definir a ligação. Neste exemplo, introduzimos uma chapa na base de um pilar de secção circular. Ajustamos a sua geometria e definimos os pernos de ancoragem sobre o elemento de fundação. Agora, vamos introduzir rigidificadores na chapa para melhorar o seu comportamento. Para isso, clicamos na opção Rigidificadores da barra de ferramentas superior e selecionamos Chapa. Primeiro, indicamos o elemento onde se encontram os rigidificadores. Neste caso, a chapa 1, e selecionamos o tubo circular correspondente. Os reforços devem ser dispostos radialmente à volta do tubo e paralelos ao eixo do perfil. Em seguida, selecionamos o material dos rigidificadores entre os disponíveis na biblioteca. De seguida, definimos a geometria dos rigidificadores. Isto inclui a sua espessura, as larguras X e Y nas direções radial e perpendicular à chapa, as dimensões do bisel interior, o tipo de rigidificador, triangular ou retangular, e neste último caso, as dimensões do bisel exterior. Relativamente à sua posição, é necessário indicar o número de rigidificadores a colocar, bem como o ângulo inicial onde o primeiro é colocado, medido a partir da posição do eixo Y, local do perfil, e o ângulo total coberto pelo conjunto, sobre o qual os rigidificadores serão distribuídos uniformemente. A localização dos rigidificadores pode ser na face anterior da chapa, na face posterior ou em ambas as faces. Posteriormente, definimos as soldaduras entre os rigidificadores e a chapa e entre os rigidificadores e o perfil. Em cada secção, os menus apresentam várias possibilidades para definir a posição do cordão de soldadura, o tipo de soldadura, a forma da superfície de soldadura e o local de execução, na obra ou em fábrica. Aqui, definimos cordões de soldadura em ângulo e indicamos as espessuras das gargantas. Também podemos selecionar o elétrodo e especificar se as soldaduras têm deslocamento inicial ou final. A partir daqui, uma vez terminado o modelo, podemos continuar o trabalho abrindo o separador Cálculo para efetuar o cálculo da ligação.